Me veio uma imagem de algo que tem acontecido na casa de muitas pessoas hoje. Quando você chega em casa e fala assim: Alexa. O que acontece com a Alexa? Ela acende e fica esperando um comando seu. Quando você fala Jesus, o universo se acende. E a glória de Deus fica aguardando um comando para se manifestar. Então eu quero que você feche seus olhos agora e você vai dizer no seu coração: Jesus. Aí no seu coração, Jesus. Talvez uma ansiedade que você tenha trazido hoje consigo, diga para ela: Jesus. Uma dúvida, um clamor, diga assim: Jesus. O universo se acende. A glória de Deus aguarda um comando do alto para ser manifesta quando alguém diz: Jesus. Jesus, me socorra. Jesus, ouça a minha oração. Jesus, me abraça. Jesus, me console. O que Jesus pode fazer por você hoje? Deus, fale conosco agora pela tua palavra. Continue ministrando ao nosso coração nesse lugar, Pai, através da tua lei. Ó, como nós amamos a tua lei, os teus mandamentos, a tua vontade trazem vida a nós, Senhor. Então agora, Pai, fale conosco. Amém. Ai, ficou até melhor, né, irmãos? Jesus. Aí, agora. Irmãos, cura para a sua família. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Hoje o meu passador é o Rafinha. Então, eu vou fazer um sinal para ele e vai passar, porque eu estou sem o passador aqui. Mateus capítulo 8, versículos 14 a 17. Abra a sua Bíblia, por favor. Nós vamos ler esse texto. Na minha Bíblia está assim: Jesus cura muitas pessoas. E o tema desta noite é cura para a minha família. Então nós vamos aprender algumas lições aqui e vamos ser desafiados a algumas atitudes nessa noite. Mateus 8, versículos 14 a 17. Quando Jesus chegou à casa de Pedro, viu que a sogra dele estava de cama com febre. Jesus tocou em sua mão e a febre a deixou. Então ela se levantou e passou a servi-lo. Ao entardecer, trouxeram a Jesus muita gente possuída por demônios. Ele expulsou esses espíritos imundos com uma simples ordem e curou todos os enfermos. Cumpriu-se desse modo o que foi dito pelo profeta Isaías: levou sobre si nossas enfermidades e removeu nossas doenças. Eu quero começar trazendo a você a lembrança desse episódio. Se você voltar alguns versos anteriores a esse texto,
você vai perceber que Jesus está exercendo o seu ministério, e os seus discípulos estão caminhando com ele. A Bíblia não fala se houve uma conversa da parte de Pedro com Jesus a respeito da enfermidade que havia alcançado a sua sogra. Mas eu imagino, irmãos, que nós podemos fazer uma conjectura sobre isso, que naturalmente, por exemplo, nós temos alguns médicos aqui na igreja. Então, se num retiro alguém começa a sentir alguma coisa, aí o que vai fazer? Vai lá no Marquinho, eu estou sentindo um negócio aqui, será que não tem um remédio que você possa me indicar para eu tomar alguma coisa, fazer alguma coisa para parar essa dor que eu estou sentindo? A gente sempre procura ajuda aonde nós sabemos que tem ajuda. Então eu acredito, irmãos, que numa conversa informal, Pedro deve ter falado com Jesus. Jesus, se tiver um tempinho na agenda aí, né? Afinal de contas é a minha sogra, né? Eu estou com uma sogra doente lá em casa. Então se der para, no finalzinho, acabando aqui, no final dar uma passadinha lá em casa, né? Para dar uma olhada nela e tal. Irmãos, vocês não acham que pode ter acontecido essa conversa? Não é normal? Porque eles eram seres humanos normais. Pedro talvez tenha ficado abatido, preocupado com a sogra. Jesus percebeu e pode ter perguntado: Pedro, o que está acontecendo? Não, porque estou vendo aqui o senhor curando um monte de gente, fazendo um monte de coisa. Eu me lembrei da minha sogra, que está doente lá em casa. É uma conversa que pode ter acontecido. Ou seja, é bem possível que Pedro, no seu relacionamento com Jesus, na confiança mútua que um tinha com o outro, na amizade que um tinha com o outro, ele tenha tido coragem de falar com Jesus a respeito da sua necessidade. E Jesus, vimos no texto, não disse: olha, Pedro, não vai rolar, não vai dar, não vou lá. Não, Jesus, em consideração a esse provável, esse possível pedido, ele foi até a casa de Pedro. Chegando lá, ele é levado até o lugar onde está a mulher enferma. Ela estava com febre. Eu não sou médico, mas eu sei que a febre não é a doença em si, mas é um sinal de alguma enfermidade. A Bíblia não fala qual era a enfermidade que ela tinha, mas ela estava apontando esta enfermidade através da febre. Então a Bíblia fala o quê? Que Jesus chega, olha lá, versículo 15, tocou na sua mão, e a febre a deixou. Então Jesus simplesmente, num toque, num contato, ele traz a cura para aquela mulher. Mas só foi possível a cura daquela mulher, porque ele foi, dentro desse contexto, ele foi até a casa de Pedro. E ele foi até a casa de Pedro com toda certeza, graças à consideração que ele tem por esse discípulo, com o relacionamento que ele tem, quer seja porque Pedro falou, quer seja porque Jesus, no exercício da sua onisciência, sabia que havia uma mulher doente naquela casa, que era a sogra do seu discípulo Pedro. Num toque, ela é curada. E o que ela faz em seguida, irmãos? Ela se levanta e começa a servir a Jesus. Ela começa a, imagino eu, transformar a estadia de Jesus na casa dela a melhor possível. Não é assim, meus irmãos? Quando você chega numa casa, que você é bem tratado, que você é bem servido, o que você faz? Você gosta. E você pensa em quê? Em voltar depois. Eu vou lá, porque lá é bom demais, né? Não tem umas casas aí que a gente gosta de ir, porque tem um bolinho, tem um café, e tem umas casas que a gente não faz muita questão de ir, porque não tem nada lá de bom. Assim, irmãos, entenda, nem todo mundo tem o dom da hospitalidade. É dom. A gente recebe todo mundo com café, mas tem gente que recebe com café, com bolo, com carinho, com música, entendeu? Com tapete vermelho. Então eu penso o seguinte, né? Lá na tua casa ainda. Eu penso o seguinte, que a mulher começa a servir a Jesus. Então, dando alguma coisa de comer,
perguntando, está tudo bem, Jesus? Quer que eu ligue o ar-condicionado? Né? Quer assistir alguma coisa na televisão? Se fosse hoje, podia até ser isso. Né? Quer tomar um suco, um refrigerante? Quer que eu mande alguém fazer uma massagem nos seus pés? Eu não sei. Eu sei que ela começa a servir a Jesus. Guarde isto, irmãos. Curada, transformada, liberta da enfermidade, ela começa a servir a Jesus, transformando o tempo de Jesus na sua casa num tempo prazeroso para ele. Tanto é que ele continua ali até o fim do dia. E o texto que nós lemos vai nos revelar que Jesus, ele começa a receber as pessoas ali. E começa a operar milagres. Homens, mulheres são curados, os demônios são expulsos. Então aquela casa se torna um lugar da manifestação da presença, do poder e da glória de Deus. A partir de quê? De um amigo que leva o outro até a sua casa. Esse que vai até a sua casa é Jesus. A partir do que mais? De uma cura que acontece, de uma mulher que se levanta para servir, e do prazer de Jesus em permanecer naquele lugar operando milagres. A sua casa pode ser um lugar onde Jesus manifesta o seu poder, onde Jesus opera milagres e transformação. Você gostaria que a sua casa fosse esta casa? Amém? Amém? Lugar de transformação, lugar de libertação, lugar de cura física, lugar de paixão por Deus, fome de Deus, lugar onde seja transbordado o amor de Deus e vidas sejam alcançadas. Você gostaria? Amém? Amém? E por que não é? O que está impedindo hoje a sua casa de ser esse lugar onde Deus trabalha, onde o Espírito dele se manifesta livremente? Eu vou dizer algumas coisas que pode ser. Então não fique triste. O pastor me pegou agora. Não, não é o meu objetivo esse. É você realmente pensar, por que hoje a minha casa não está sendo este lugar? Talvez até já seja. Talvez quando você falou, amém, eu quero que minha casa seja esse lugar, talvez ela já seja esse lugar. Me lembrei agora quando nós estávamos no Espírito Santo, no estado do Espírito Santo, né? Porque no Espírito Santo nós estamos sempre, né? Amém? Deixa eu beber uma água aqui depois dessa. E uma pessoa nos procurou depois do culto e falou assim, há muito tempo, antes da pandemia, né? Um momento lá, aquelas teofanias, né? Aquela manifestação da presença de Deus nos chamou e falou assim, falou um monte de coisa para nós, né? Mas uma das coisas que ela falou foi assim, eu vejo que do seu quarto o Senhor vai transbordar vida. Do seu quarto. Eu pensei assim, vão emplacar mais um menino, né? Eu pensei, vai ser mais um menino, é o Juninho, o Fabrício Júnior está chegando aí. Foi o que eu pensei na hora, eu não falei com a Letícia, mas eu pensei, né? No meu quarto, vai transbordar a vida, pensei, mais um filho, quem sabe 2, quem sabe gêmeos, porque nós já tivemos gêmeos, não sei se vocês sabem disso, então pode ser até gêmeos, mas não foi isso. Depois de muito tempo, anos, nós olhamos para trás, e muitas coisas que aquela mulher, que aquela moça falou com a gente, foram acontecendo na nossa vida. E sabe o que saiu do nosso quarto, que alcançou vidas e que transbordou em vidas? Quem sabe? O clamor da manhã, que começou no nosso quarto. Ali, ó, no lugar onde a Letícia penteou o cabelo. Colocamos um celular e começamos o clamor da manhã. E eu sei que tem pessoas aqui hoje que foram resgatadas por Cristo através do clamor da manhã. O nosso quarto transbordou vida. A sua casa pode ser um lugar que transborde vida. Eu vou te dar só um
Um porquê não. Talvez porque nem todos foram salvos ainda. Talvez não está havendo esse transbordar de vida porque há ainda incredulidades na sua casa. Está tudo bem, vamos orar por isso hoje. Talvez porque você está se fechando, ou você está aí pessoalmente com um certo nível de incredulidade. Você pensa, eu sou crente, mas eu não sei como mais pode haver de transbordar, ou pode acontecer de transbordar vida na minha casa. Eu não sei o que eu tenho que fazer. Talvez haja um problema familiar, talvez uma dificuldade de relacionamento entre filhos, entre pais e filhos. Talvez hoje você está enfrentando um problema conjugal, uma crise no casamento. Talvez haja deslealdade na sua casa. Talvez o Senhor não possa transbordar vida na sua família, a partir da sua família, alcançar outras pessoas, porque há pecado. Há pecado escondido. Visivelmente está tudo bem, mas você sabe que tem pecado escondido, então você quer que Deus transborde, transforme a sua casa, mas tem coisas ocultas que você sabe, Deus sabe, mas eu não sei. Então muitas razões existem para que na nossa família não esteja transbordando vida, e milagres, e curas, e transformação de corações. Então eu quero que nesse primeiro momento, você pense sobre isso. Do que sofre a sua família hoje? Qual é o problema que você tem em casa que pode estar impedindo que a partir da sua casa haja o transbordar da presença de Deus? Eu gostaria que você pensasse um pouco. O que pode ser? Por que não? Há um problema de relacionamento, a falta de perdão, há mágoas, há amargura, há mentira, há falsidade, há hipocrisia, há vida dupla. Você está aqui hoje servindo a Deus. Aliás, que louvor, que tempo de adoração que nós vivemos aqui. Você está aqui se quebrantando diante do Senhor, mas volta para a sua casa e venha à tona todas as dificuldades que você tem para servir a Deus na sua casa. Então, do que sofre a sua casa hoje, que não possa ser esse lugar de transbordar da presença de Deus, de cura, de libertação, em que as pessoas entrem lá e falem, tem uma coisa diferente aqui. Que as pessoas cheguem lá e ao conversar com você, você possa transmitir verdades espirituais poderosas. O fato de seguirmos a Jesus, irmãos, não impede que nós tenhamos problemas em nossa casa. Então o fato de você estar aqui servindo a Cristo não significa que a sua família vai ser perfeita, que você não vai ter dificuldade nenhuma lá, que o seu casamento vai ser perfeito, que a relação entre pais e filhos, entre irmãos, vai ser perfeita, que não vai ter, por exemplo, enfermidades. Talvez hoje você está teimando com Deus, resistindo ao manifestar de Deus, porque você não aceita alguma coisa que aconteceu na sua casa, na sua família, uma enfermidade, uma perda. O fato de seguirmos a Jesus, irmãos, não significa que nós vamos ter uma vida como quem vive no mar de rosas. Vamos ter problemas. Você se rende aqui a Cristo, mas amanhã um problema, uma dificuldade financeira está te esperando, num boleto. Por ter se quebrantado a Jesus, ao Senhor, seus problemas não se acabaram. E a Bíblia revela alguns grandes homens, como Abraão, como Davi, como Salomão, que eram tementes a Deus, mas mesmo assim enfrentaram problemas na sua casa. Problemas e dificuldades podem estar impedindo a sua casa de ser um lugar de transformação. Eu vou abrir um parêntese aqui e fazer uma coisa bem prática. A sua casa pode receber uma célula desta igreja?
Pense nisso. Uma forma prática de você transformar a sua casa num lugar da manifestação da presença de Deus. A sua casa, um lugar onde o povo de Deus se encontra. Você pode sair daqui hoje decidido: eu quero começar uma célula na minha casa. Como é que nós vamos fazer? De quem vai liderar? Não importa. Mas você pode sair daqui hoje: eu quero uma célula de adolescentes, de pré-adolescentes, de jovens, de mulher, de homem. Eu quero uma célula funcionando na minha casa, para que eu possa trazer a minha família, para que eu possa trazer os meus amigos, para que eu possa trazer a minha vizinhança. Ali, na casa da sogra de Pedro, nós vimos que depois do milagre, em uma pessoa, o milagre alcançou uma multidão. Isso pode também acontecer com você. Quero fazer 2 perguntas somente hoje. Você quer milagres em sua família? Amém ou não? Amém. Você sabe exatamente qual é o milagre que você precisa na sua casa hoje? Quem sabe? Levanta a mão. Pode levantar alto. Amém. Amém. Você quer milagres em sua família, mas, vamos lá, suas amizades e referências levam o que para a sua casa? Eu vou explicar. O relacionamento de Pedro com Jesus, pode soltar, Rafinha, levou Jesus, o seu amigo, até a sua casa. Hoje, o que você leva para a sua casa, para dentro da sua casa? Você está levando Jesus para a sua casa? Através do seu testemunho, através das suas escolhas, dos seus posicionamentos, através das suas palavras, Jesus está indo até a sua casa? Ele está lá, porque, irmãos, nós queremos o milagre, nós queremos que as coisas sejam resolvidas em nossa família, nós queremos até a salvação daqueles que nós amamos, que hoje ainda não são salvos. Mas o quanto de Jesus estamos levando para a nossa casa? Nós queremos nossos filhos perdidos resgatados. Mas quando abrimos a boca, nós aproximamos nossos filhos de Deus? Nós aproximamos nosso filho de Jesus, nossos filhos? Nós aproximamos nossos filhos da igreja? Sabe quando você fica reclamando da igreja em casa? Ai, pastor, hoje, o louvor, e o seu filho está lá ouvindo. É para você pensar. Suas palavras aproximam sua família da igreja, de Jesus e de Deus, ou os afasta? Você está levando Jesus para sua casa como algo que vamos desejar, ou Jesus é um problema? Porque quando você reclama de alguém da igreja, do pastor, de um líder, de uma programação da igreja, você está se queixando de Jesus. Porque é na comunhão da igreja, é no encontro da igreja ao redor de Jesus, que a igreja vive. A vida da igreja é glorificar a Jesus. E se você reclama do que fazemos para Jesus, você está colocando em xeque a própria pessoa de Jesus. Então pense nisso. Suas amizades, aqueles que te influenciam, as suas companhias, que fazem a sua cabeça. Alguém disse, não me lembro agora quem é o filósofo, que nós somos a soma das 5 pessoas que nós mais convivemos. Você já pensou nisso? Quem são as suas influências? Quem são as pessoas que você ouve? Quem são as pessoas que fazem a sua cabeça? Nós começamos a reproduzir o que ouvimos.
Nós começamos a somatizar aquilo que ouvimos. E a Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Então, o que você está ouvindo? O que você está falando? Você está incorporando isso a quem é você. E você está levando tudo isso para dentro de casa. Para onde estão caminhando as pessoas que influenciam vocês? Uma pergunta para vocês refletirem. Quem são aqueles que vocês seguem? Pode usar até a rede social. Quem você está seguindo hoje? Quem você está ouvindo? Que vida eles levam? Como é a família deles? Você sabe como é a família deles? Você sabe o que eles pensam de Deus? Você sabe como eles servem ou se servem a Deus? Para onde estão caminhando as pessoas que fazem a sua cabeça? Meus irmãos, nós levamos para casa tudo isso. Nós levamos para nossa casa o que pensamos. Nós não controlamos a nossa língua. Falamos bobagens muitas vezes, porque o que sai da boca procede do coração. E quem está enchendo o seu coração de bobagens? Quem são seus companheiros? Agora, quando você está cercado de pessoas que são tementes a Deus, quando você está meditando e se alimentando da palavra de Deus, quando você vai cultivando essa paixão por Jesus, como é o que nós estamos fazendo aqui hoje, quando você está cercado não por 3, por 4, por 5, mas por 10, por 20 pessoas que temem, que amam o Senhor, você se enche também deste amor pelo Senhor, você aprende acerca do Senhor e do amor pelo Senhor, e você leva para sua casa Jesus, e quando Jesus está na sua casa, o milagre acontece. Você está entendendo o que eu estou falando, meu irmão? Porque muitas vezes não acontece um milagre na nossa casa, que nós esperamos, nós almejamos, o resgate do filho perdido, o resgate do casamento, a cura física para uma enfermidade, porque nós não estamos levando Jesus para casa. Muitas vezes levamos lixo para casa e esperamos o milagre. Vamos esperar e esperar e esperar, e não vai acontecer. Jesus versus demônios. Meu irmão, fiquei pensando sobre isso. Quando nós começamos a dar legalidade a Satanás, através do que nós falamos, nós autorizamos Satanás a passear pelos cômodos da nossa casa. Quando nós mentimos, quando nós somos falsos e hipócritas, porque estamos fazendo o jogo do diabo, quando aparentamos uma coisa e na verdade sabemos que somos outra, fazemos o jogo do diabo e estamos levando demônios para dentro da nossa casa, quando nós não perdoamos, quando nós guardamos mágoas, quando nós nos queixamos e murmuramos contra os outros, de maneira desonesta, estamos trazendo demônios para dentro da nossa casa. Quando nós trocamos mensagens impuras com outras pessoas, nós estamos dando autoridade a Satanás para trabalhar em nossa casa. Quando nós mantemos e praticamos com prazer pecados que sabemos que entristecem ao Senhor, nós estamos dizendo para o diabo: fique à vontade aqui no meu lar. Pedro levou Jesus e o milagre aconteceu. Suas amizades, suas referências, e com isso, todos os seus pensamentos, decisões e ações estão levando o quê para casa? Jesus ou demônios?
A segunda pergunta, e a última pergunta dessa noite: você quer milagres em sua família? Amém ou não? Amém. Mas lembre-se, quem experimenta seu milagre, trabalha pelo milagre do outro. Eu creio que você já recebeu o milagre do Senhor Jesus. O fato de você estar aqui, é provavelmente uma declaração visível de que você foi alcançado pelo amor de Deus, pela graça de Deus. Eu não sei se tem alguém aqui hoje perdido. Alguém perdido é alguém que, desculpa, talvez vai machucar o seu coração, mas é a verdade bíblica. Aquele que não conhece a Cristo como seu Salvador pessoal, sobre ele permanece a ira de Deus. E sobre aqueles que, para quem permanece a ira de Deus, ou sobre quem permanece a ira de Deus, está destinado o quê? O quê? O inferno. Não sou eu que digo, é a palavra de Deus que diz. Então, se você está perdido aqui hoje, você tem um problema. E você tem que resolver isso hoje aqui. Dizendo para Jesus: Jesus, eu preciso da tua salvação. Você vai falar assim: Jesus. E aí, o universo para o comando. Eu preciso da tua salvação. Aí o Senhor vem com o seu Santo Espírito e derrama sobre você a presença dEle. E você é marcado por Ele. E a partir de agora, você vai amar a lei do Senhor, vai amar cumprir a vontade do Senhor. Então, se há alguém perdido aqui, precisa resolver isso hoje. Mas eu creio que a maioria está salva, amém? E falamos dessa salvação não com soberba, orgulho ou vaidade. Pela graça e pela misericórdia do Senhor, nós fomos salvos. Então a maioria aqui é salva. Então já recebeu o seu milagre de salvação, o maior dos milagres. É melhor do que qualquer cura física. É saber que o meu nome foi escrito no livro da vida. É como nós cantamos aqui: livre sou. É essa que nós cantamos? Não foi essa não? Como nós cantamos? Livre sou na presença de Deus. A Letícia falou assim: já pensou como, já imaginou que liberdade é essa que nós temos? De sermos livres, de saber que nenhuma condenação há sobre ou contra nós. Fomos resgatados. Este é o maior milagre que um homem pode experimentar, que uma mulher pode experimentar, que uma criança pode experimentar. Ser salvo por Jesus é o nosso milagre. E se nós fomos recebidos nos céus, se o nosso nome foi escrito no livro da vida, eu quero agora que o Senhor coloque o nome da minha mãe, do meu pai, dos meus filhos, dos meus irmãos, dos meus amigos. O milagre que eu recebi, eu quero que eles recebam também. Amém, irmãos? Quem experimenta seu milagre, trabalha pelo milagre do outro. A mulher se levanta, a sogra do Pedro se levanta. E ela começa agora a servir a Jesus. Eu quero dizer, pode passar, Rafinha? Mais um. Eu quero falar com você sobre o que aquela mulher fez, que está cada vez mais claro na minha mente. Cada vez mais eu entendo sobre isso. O que é servir a Deus? O que é servir a Cristo? Servir a Deus, servir a Cristo é trazer o reino. O Senhor dá dons para que a igreja seja edificada, não é isso? Deus dá dons espirituais para que a igreja cresça, para que a igreja aprenda do Senhor, e Ele depois também dá para cada um dos seus o fruto do Espírito, para que nós possamos servir a Ele, e trazendo à terra o reino dos céus. Então, quando nós começamos a fazer Jesus se sentir bem-vindo, bem recebido, quando Jesus começa a sentir que aqui é o lugar dele, aqui é a casa dele, que esta vida é a casa dele, é quando eu começo a servi-lo. Como? Trazendo o reino. Como que eu trago o reino? Com gentileza. O homem salvo, ele se torna gentil. Com amabilidade. O homem salvo, ele serve a Cristo, ele estabelece o reino, sendo amável, sendo misericordioso, sendo perdoador. A sogra de Pedro talvez serviu um banquete para Jesus. Sabe qual o banquete
que você precisa servir para Jesus na sua casa, obedecendo a Ele, agradando o coração dEle, adorando a Ele de verdade, buscando a presença dEle na palavra. Quer servir a Cristo, estabelecendo o reino, vai para a palavra, ore mais, jejue mais, transborde do que você conhece dEle para os outros, fale mais dEle, fale mais sobre o que Ele fez na sua vida com os outros. Isto é estabelecer o reino, meu irmão. Nós não podemos nos agarrar com esse evangelho do escapismo. O que é o evangelho do escapismo? Para escapar do inferno, eu entrego minha vida para Jesus. Não, o evangelho é este. João Batista chegou dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Eis a boa nova, é chegado o reino dos céus. Então agora eu começo a servir a Cristo, implementando o seu reino na terra. Esta é a boa notícia. Não é o governo dos maus, não é a impiedade, não é o desamor, não é o ódio, não é a amargura, não é o rancor, não é a tristeza, não é a dor. A boa nova é que agora podemos ser amáveis, podemos perdoar, podemos confessar nossos pecados e sermos libertos da culpa. Essa é a boa notícia. O mundo não está afundado na lama. Nós podemos dizer que há um lugar limpo, há um lugar puro, há um lugar cheio de esperança. É a igreja de Jesus, somos nós. Nós não vamos transbordar ódio, mentira, hipocrisia, deslealdade, fingimento, não. Nós vamos transbordar verdade, amor, abraços, sorrisos, perdão, reconciliação. Você foi alcançado por Jesus. Então agora que você recebeu o seu milagre, trabalhe pelo milagre dos seus, da sua família. Trabalhe por esse milagre, transborde a presença de Jesus estabelecendo o reino. Perdoe a quem você não perdoou ainda. Ame a quem você não tem amado. Reconcilie-se com aquele que houve um relacionamento rompido. Confesse e peça perdão a quem você machucou, a quem você de alguma forma desonrou. Quem experimenta o seu milagre, trabalha pelo milagre do outro. Levante-se e comece a servir a Jesus, estabelecendo o reino dele. Não desista dos milagres que aguarda. Sabe, esses milagres que você está esperando acontecer na sua família, não desista deles. Há um texto bíblico, eu quero terminar com esse texto. Quero ler para vocês Jeremias 29, versículo 31. Esse capítulo 29 é uma carta aos exilados, homens que estavam privados em terra distante da sua casa, dos seus ambientes seguros, alguns deles vivendo como escravos. E o Senhor manda esse recado para eles: porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Eu vou repetir. Porque eu sei os planos que tenho para vocês,
diz o Senhor, são planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Olha essa frase aqui, meus irmãos. Quero que você declare isso no seu coração. Eu não irei afirmar nada a respeito da minha família que não tenha vindo da mente de Deus. Eu não irei afirmar nada. Por exemplo, não tem jeito mais para o meu casamento. Não tem jeito mais que o meu marido ou que a minha esposa sejam alcançados pelo Evangelho. Perdi as esperanças para resolver aquele problema na minha casa. Não há salvação para fulano, para ciclano. Não tem mais jeito. Não diga isso. Não irei afirmar nada a respeito da minha família que não tenha vindo da mente de Deus. Eu bem sei os planos que tenho para vocês. São planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Qual é o futuro que você tem em seu coração para a sua família? Qual é o futuro que você anseia? Se o que você anseia é aquilo que agrada a Deus, Ele está dizendo: eu sei os planos que eu tenho para vocês, são planos de bem e não de mal. Feche os seus olhos, meu irmão.